Ele também falou muito, eu achei muito bacana essa parte falando sobre o Maracanã, né? Ele disse que o Vasco tem que jogar no Maracanã, que é a casa do Vasco da Gama. Ele até falou um pouco sobre a reforma de São Januário, disse algo que acho que é evidente, né? Que não é apenas ir lá e pintar São Januário, é uma mudança estrutural ali, tem que arrumar muita coisa em São Januário. Mas na parte do Maracanã, Fabião, o que você achou, cara? Eu achei que o Vasco vai entrar na briga de vez e até tá disposto a entrar na justiça se precisar, né, cara? Eu perguntei inclusive a ele, né, o que falta, É. porque até para o jogo do ano passado contra o Sport, o Vasco teve que ir à justiça para poder jogar no Maracanã, e assim conseguiu, e um dia vendeu os 65 mil ingressos. Mas, por exemplo, para o jogo com o Palmeiras, que acontece no dia 23, o Vasco, desde 23 de março, mandou um ofício ao consórcio, não obteve resposta. 10 dias depois, notificou o presidente do Flamengo e até agora não obteve resposta. Ou seja, amanhã termina o prazo daqueles 10 dias antes para mudar o local, porque por enquanto é São Januário. E não tem jogo no Maracanã domingo. Então foi perguntado isso a ele e eu até abordei. Falei, Luiz, o Vasco não vai à justiça porque o caminho das conversas o Vasco já buscou. Conversou com o governador, conversou com o Ministério Público, conversou com o Tribunal de Contas do Estado, conversou com todos os. Conversa com o presidente do Flamengo. Ontem mesmo ele disse, Luiz Melo, que esteve em Brasília com o Rodolfo Landim para um evento, enfim, para uma outra ação. Ok, conversar, conversa, mas ninguém resolve. Eu perguntei, você está percebendo má vontade do Flamengo com o Vasco? E aí depois, até mais à frente, o Flávio Dias fez uma pergunta a ele em relação à relação Vasco e Flamengo, porque o Flamengo deixa o Vasco na pista o tempo todo. E o Vasco está sempre ao lado do Flamengo. Na Libra está do lado do Flamengo, não está do lado, por exemplo, onde está o Fluminense, que é da outra liga, que mostra as cotas mais próximas, né, sem tanta desigualdade. O Flamengo sempre puxa a desigualdade para ele. Foi assim nas cotas do Campeonato Carioca. Então, assim, ele argumentou que fora de campo não são adversários. Cada um vai buscar o seu caminho, mas não são adversários, tem que ser dentro de campo. Só que a gente está vendo que o resultado prático é o Vasco alijado do processo. Dia 25 agora termina a permissão provisória para a administração do Maracanã e provavelmente será renovada mais uma vez em favor dos dois, de Flamengo e Fluminense, e o Vasco nem participa. Por que o Vasco não participa? Olha, vai ter uma nova licença provisória. O Vasco quer participar? Não, não pode, porque, segundo o Luiz Melo, o governador teria dito a eles que se o Vasco ganhar essa licença provisória, é uma espécie de resultado antecipado. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque vai abrir lá na frente os envelopes. Qual foi a proposta maior? Do Edmundo, do Gui, do Fábio? Foi do Edmundo, ganhou o Edmundo. Então, assim, o Vasco, nesse momento, acabou de emitir uma nota oficial até, o Gui. Acabei de receber aqui. Se você puder entrar no site, não sei do que se trata. Acabei de olhar aqui no WhatsApp. Nota oficial do Vasco sobre Maracanã. Pode ser um posicionamento novo, que a gente está até falando aqui, e mude o cenário aí. Porque me parece que o Vasco vai ter que ir à justiça para garantir o seu direito de jogar no Maracanã dia 23. Porque consta no contrato que os permissionários Flamengo e Fluminense, quando não utilizar o estádio, tem que dar o direito de outros clubes do Rio de Janeiro de atuarem lá e cobrando o mesmo valor. O mesmo valor já não é cobrado, porque eles pagam 90 mil. O Vasco pagou 250 mil quando jogou lá. Não sei se a nota oficial diz exatamente sobre isso. O Vasco vai buscar a justiça, porque não conseguiu entendimento, enfim. Dá até uma lida aí, porque surgiu agora. Dá uma olhada aí. Eu não, tô dando uma lida aqui. O próprio Vasco da Gama deixou sublinhado aqui uma parte que diz: o Vasco da Gama garante que, sob sua gestão, Maracanã retomará sua característica de equipamento público, aberto a todos os clubes e seus torcedores em igualdade de condições. Que é o que está no contrato. Conforme nas regras do termo de referência e no próprio TPU. Fato que, infelizmente, não vem sendo observado pelos atuais gestores. Já deu uma cutucada aqui, uma nota bem grande aqui, eu estou dando uma olhada. Tem a parte mais técnicas e sublinharam essa parte, que acho que é uma das mais importantes realmente dessa nota. Eu vou lendo aos poucos aqui, mas pelo visto o Vasco vai tomar uma frente um pouco maior, mais forte, até porque vai começar o Campeonato Brasileiro. Além de não conseguir, ficam suspendendo, né, Edmundo, esse negócio. Não, vamos mais para frente, vamos negociar mais para frente, mais para frente, mais para frente. O Vasco fica vendido e ainda não tem uma resposta sobre o jogo contra o Palmeiras, que para mim é uma coisa ridícula. Mostra que toda a má vontade dos governadores, do pessoal que administra o Maracanã, com o Vasco da Gama. Você acha, Edmundo, que é o caso do Vasco? Claro, tem que entrar na justiça, mas de repente tem um plano B. Não sei se tem umas pessoas que falam do Engenhão, alguma coisa do tipo ou não?
Não, eu acho que o Vasco tem que se impor e tentar, até a última instância, exercer o direito de jogar no Maracanã. Mas, de novo, eu agora falo como torcedor, né? Aqui não está o ex-atleta do Vasco, falando como torcedor, tem que pensar no lado técnico. E para o lado técnico, para o lado esportivo, pensando em pontuar, é melhor jogar no Caldeirão de São Januário. Minha modesta opinião. Você vai para o Maracanã, você passa de 20, 25 mil pessoas, que é o que o Bombeiro tem permitido jogar em São Januário, para possíveis 70 mil. É claro que essa receita aumenta consideravelmente, mas acho que isso tem que ficar por uma sequência de campeonato. Minha modesta opinião. Ganhei do Atlético Mineiro, ganhei do Palmeiras, sou líder do campeonato. Aí você tem que pensar num palco maior. Mas não, perdi para o Atlético Mineiro. Vou levar o jogo do Palmeiras para o Maracanã? Um campo neutro? De alguma forma, meu time é jovem e está menos acostumado ali do que os jogadores do Palmeiras. Só falando do âmbito esportivo, falando especificamente desse jogo. É claro que quando você pede a transferência de mando de campo de um local para o outro, tem que ser com 30 dias de antecedência. Talvez toda essa paixão que eu envolvi nesse comentário aqui não sirva, né? Mas eu estou falando que uma coisa é dinheiro. Eu amo o Maracanã, amo ver o Vasco no Maracanã, até é melhor para o torcedor em geral, cabe mais gente, mas tem que pensar o tempo todo no âmbito esportivo, principalmente depois da derrota, as 2 derrotas para o Flamengo, a eliminação contra o ABC e a derrota contra o Atlético em casa. Isso me deixou bem preocupado, bem preocupado. Se o Vasco ganha lá do Mineirão, como a gente já ganhou algumas vezes, como o Vasco já ganhou muitas vezes, ganha do Palmeiras em casa, e tem que levar todos os jogos para o Maracanã mesmo, porque a gente vai começar a sonhar com o título. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer 45 pontos. E acho que a gente vai fazer 45 pontos com mais tranquilidade no Maracanã, em São Januário, do que no Maracanã. E tem um detalhe, Gui, não sei se vocês repararam, os 10 primeiros jogos do Vasco, a tabela está desmembrada, inclusive até o 10º jogo, que, se eu não estou equivocado, é o Internacional. Todos os 10 adversários do Vasco estão envolvidos em 2 ou 3 competições. Eu peguei a tabela hoje aqui, ó. Atlético Mineiro e Vasco, Vasco e Palmeiras, Vasco e Bahia, Fluminense e Vasco. Peraí que a letra está pequena. Curitiba, Santos, São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Inter. Então, todos eles estão envolvidos, até a 10ª, pelo menos, que já está desmembrado, em 2 ou 3 competições, e o Vasco só em uma. O que significa isso? Que o torcedor vai dizer, onde é que você quer chegar? É uma dedicação que o Vasco tem exclusiva a uma competição, tempo maior de treinamento e recuperação que esses times não têm, porque estão envolvidos em mata-mata de Copa do Brasil. O São Paulo não pode ser eliminado pelo Ituano. Imagina a crise que vai entrar o São Paulo. Então, um desgaste emocional que entra junto com o desgaste físico. Então, o que eu quero chegar o Vasco tem que se aproveitar desse momento inicial para somar pontos. Quando o Edmundo falou 45, cara, o que puder fazer, mesmo, são adversários difíceis, mas aproveitar que há um desgaste dos adversários é agora. Porque ali na frente, depois da 10ª rodada, alguns já podem estar eliminados, quem estava em 2 competições fica só para o brasileiro, aí começa a equilibrar um pouco. Não sei se vocês pensam assim também. Exato. Aliás, viu, Fábio, desculpa, até estou meio distraído porque eu estou lendo a nota, né? Lendo algumas partes da nota. Muito boa a nota do Vasco da Gama, falando que foi ignorado, né, nos pedidos que fez, que teve a licitação suspensa e até citou que pretende, inclusive, ajudar a garantir a realização dos jogos do Flamengo e do Fluminense nas partidas nacionais e internacionais. Ele diz isso, ele fala que na última vez foi uma renovação de emergência com o Flamengo, etc.
Esse é o medo, acho que do Vasco, acho que se não me engano, é no final desse mês que acaba, inclusive, né? Que vence, né? Dia 25. 25 termina a licença. Eu acho que esse deve ser o receio do Vasco da Gama, de repente, vamos renovar de mais forma 6 meses. emergencial. Aí mais 6 meses.